inicialmente saúdo a presença do Dr. Rodrigo e da doutora Lara, bem como dos oradores Camila, Carlos Fernando, Francisco e Polidoro. Então, anuncio, dando início aos trabalhos, anuncio o julgamento conjunto dos recursos ordinários interpostos por Marcos Rocha, Carlos Cunha e Partido Comunista, bem como José Silva e João Silva. Com a palavra, inicialmente, a oradora Camila, que falará por 7 minutos em nome de Carlos, Marcos e do Partido Comunista. Pois bem, muito boa tarde a todos. Gostaria de saudar Vossa Excelência, que preside esta mesa, ao eminente relator, eminente ministro, senhores ministros que acompanham, colegas advogados. Venho aqui apresentar o recurso ordinário em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, tratando-se de 4 ações eleitorais. São 3 ações de investigação judicial eleitoral. A primeira, ajuizada na data de 23 de setembro pelo senhor Carlos Cunha, alegando o abuso de poder econômico e a captação ilícita de sufrágio, dado o acontecimento no restaurante do senhor João Silva. A segunda, na data de 30 de setembro, ajuizada pelo Ministério Público, alegando a propaganda antecipada, arrecadação ilícita e uso indevido das redes sociais. A terceira, na data no dia seguinte, no dia 1 de outubro, pelo senhor Marcos Rocha, pelo disparo de mensagens feitas através de robôs, veiculando fake news contra os adversários do senhor João Silva. E a quarta, trata-se de uma ação de impugnação de mandato eletivo proposta pelo Partido Comunista, que antes, inclusive, fazia parte da coligação dos senhores João Silva e José Silva. Pois bem, preliminarmente, cumpre tratar da licitude da prova, que foi acostada nos autos, cujo a instância anterior considerou improcedente. Porém, vale trazer um novo entendimento que vem sido adotado tanto pelo Ministério Público quanto pelo Tribunal Superior Eleitoral desde 2019, de que é sim válida a gravação ambiental nos casos de ilícitos eleitorais. A gente traz aqui também o entendimento do STF nesse sentido, no recurso especial 488/98 de 2019, pelo relator Fachin, que a gravação ambiental realizada sem um consentimento, ela é em regra lícita. Apenas em casos excepcionais ela é ilícita. Inclusive, tratando-se da gravação no ambiente do restaurante, que é um ambiente de uso comum, nem se trata de ambiente privado, de direito privado, a vida privada resguardada na Constituição. Trata-se de um ambiente público, cujo domínio também é público. Pois bem, posteriormente gostaríamos de falar da necessidade de reunião das demandas, cumprindo o artigo 96b da Lei 9.504 de 97, pois tratam-se de fatos em comum, que é justamente o que diferencia a reunião das ações eleitorais para a conexão. Doutora Camila? Eu gostaria que a senhora, não sei se a senhora já passou, a senhora já ultrapassou a captação de sufrágio, eu queria que a senhora falasse mais sobre o mérito da captação de sufrágio, sobre as provas existentes nos autos para a configuração do ilícito, por gentileza. Pois bem, eu ainda não... Camila, doutor Rodrigo, alguma consideração nesse sentido? Sim, eu teria, no que se refere também à prova de captação, sobre a gravação ambiental, me chamou muita atenção de que o áudio dessa suposta gravação teria sido cortado. Isso não compromete também a credibilidade dessa prova? Senhores, agradeço. A Camila tem a palavra. Senhores, agradeço a pergunta, muito bom esclarecer nesse sentido. Eu ainda não havia adentrado
mas é uma questão muito importante que viria a ser discutida quanto à captação ilícita de sufrágio. Veja bem, nos novos entendimentos, não há necessidade explícita de haver uma proposta de compra ou de troca de votos, apenas configurada o oferecimento de vantagem, não necessariamente pecuniária. E é o que se denota dos autos, né, da ocorrência do vídeo, não só pelo oferecimento de cargos, mas também com a posterior promessa de vantagem quando este assumisse. Também não vejo interferência desse corte nos áudios, porque não há também alegação do polo contrário de que houvesse uma continuidade da conversa, tampouco nesse sentido para que pudesse esclarecer. Assim, a proposta nos dois casos que se cumulam, e isto é motivo também do porquê viemos posteriormente a pugnar pedir o litisconsórcio passivo necessário. Voltando à questão da reunião das demandas, os fatos... Doutora Lara, doutor Rodrigo, satisfeitos? Satisfeito, presidente. Obrigada. Doutora Camila tem a palavra novamente. Os fatos arrolados, tratados aí nas 4 ações, eles são fatos que não, o termo não é conectam, mas se unem em fatos brutos, que se tratam do ilícito, da conduta ilícita, trazido pelo doutrinador Adriano Soares, tratando-se de uma mesma conduta ilícita, de uma usurpação do processo democrático e culminando no abuso de poder ao fundo. Ele traz a citação, para que haja reunião não se olhará a causa de pedir, que é o que acontece na conexão, mas nem a causa de pedir remota, nem próxima, porém apenas os fatos brutos, que são a usurpação do processo democrático, denotado nos 4 casos, seja na denúncia do Ministério Público, seja na denúncia do Partido Comunista, ou seja na denúncia dos senhores Marcos Rocha e Carlos Cunha. Cabe também nós falarmos sobre a denúncia do Partido Comunista, pois ele compunha a coligação que os senhores João Silva e José Silva formavam e traz aos autos a possível fraude de prestação de contas, que também foi corroborada pelo Ministério Público, tratando-se da expressiva pré-campanha em que estes realizaram 75 eventos de um porte profissional e não foram prestadas contas desses eventos, tão poucos das publicações feitas em redes sociais, da contratação de empresas de propaganda, o que também pode-se subentender um envolvimento indireto com relação às notícias falsas propagandeadas pelos robôs na denúncia do senhor Marcos Rocha. Doutora Camila, eu gostaria nessa questão dos robôs que a senhora explicasse do vínculo dos réus com os eleitores, já que as fake news e até a propaganda antecipada partiram de terceiros, por favor. Muito obrigada, excelentíssima. Um minuto, doutora Camila, um minuto. Doutor Rodrigo, alguma consideração nesse sentido? Não. A oradora Camila tem a palavra. Obrigada, excelência. O Ministério Público não traz um vínculo direto de comando, mas sim um prejuízo de beneficiário, um prejuízo por haver uma grave lesão, um grave potencial lesivo ao resultado das eleições, pois não se trata apenas de uma notícia, são 15 notícias aí deflagradas que foram trazidas aos autos pelo que nós conseguimos reunir em print screen da denúncia do senhor Marcos Rocha, o que provavelmente, tratando-se da internet um campo ilimitado, se multiplicou. Então, nós consideramos eles como beneficiários da conduta, que devem responder pela cassação, e consideramos também o potencial lesivo dessas notícias. Doutora Lara já assinou. Satisfeita, excelência. Satisfeita. Doutor Rodrigo também.
Pode continuar a oradora Camila. Quanto tempo eu tenho, Excelência? Foi avisado que faltava 2 minutos, né? Tempo finalizado. Obrigada. Então, com a palavra agora, o orador Carlos Fernando. Boa tarde, gostaria de estender e renovar os cumprimentos da minha companheira de defesa a todos os membros desta corte. E gostaria de iniciar minha sustentação relembrando a célebre frase do Dr. Edmund Burke, em que ele fala que aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Por que eu disse isso? Porque, a priori, creio que seja muito importante relembrarmos o fenômeno histórico conhecido como coronelismo, uma prática na qual a elite econômica, social e política, por meio de sua influência local, controlava o cenário político de uma cidade. O principal instrumento para o exercício dessa política era o voto de cabresto, no qual o candidato, por meio da compra de votos, do abuso de poder econômico, ele induzia a população a votar consoante sua indicação. Bom, por ser um fenômeno muito antigo, presumia-se que ele estava enterrado nos tempos remotos da República Velha. Porém, como demonstrado nos autos, tal prática constitui infeliz realidade presente no cenário atual político brasileiro, que interferiu diretamente no pleito eleitoral do Estado do Paraná, das eleições do Estado do Paraná em 2020. Bom, e com o fito de exterminar esse fantasma autoritário do nosso passado, é imprescindível a responsabilização imediata daqueles que insistem em perpetuá-lo. Partindo para o campo do mérito desse processo, os irmãos Silva utilizaram-se de seu grande poder econômico para realizar mais de 75 eventos em todo o estado durante a pré-campanha. Período este que, em tese, seria reservado apenas para a apresentação dos candidatos, sem qualquer possibilidade de apresentação de propostas futuras ou qualquer outro tipo de promessa eleitoral. Na mesma linha, a grande magnitude desses eventos foi comprovada no relatório elaborado pelo Parquet, onde se evidenciou que, além do elevado número de eventos realizados, os candidatos eles dedicaram 2/3 da verba eleitoral disponível para esse período, ultrapassando, inclusive, o limite em R$8.000. As gravações presentes nos autos escancaram também... Carlos, Oi. queria só uma indagação aí nessa questão de gasto da pré-campanha. Qual é a referência que os autores utilizam para concluir que houve abuso por excesso de gasto na pré-campanha, se nós não temos uma regulamentação específica sobre isso, se a prestação parcial de contas que incluía esses gastos da pré-campanha estaria dentro do limite, e se essas contas também foram aprovadas no final da prestação de contas? Excelentíssimo ministro, muito obrigado. Perdão. A doutora Lara tem alguma consideração nesse sentido? Não, obrigada, excelência. O orador Carlos Fernando tem a palavra. Excelentíssimo ministro, o senhor autoriza que eu peça auxílio à minha colega de defesa para responder essa questão? Elaboramos juntos e essa parte ficou... Poderia... do tempo, sim. Então, a oradora Camila ocupará o seu tempo. Para essa pergunta, no caso. Grata, Excelência. Pois bem, não há, de fato, qualquer regulamentação direta, né, em termos de lei que trate de limites de pré-campanha. Porém, assim, o direito costumeiro entende que a justiça eleitoral ela tem esse dever de equilíbrio de proporcionalidade. E nós prezamos pelo bom senso no uso da pré-campanha, por isso ele é limitado. Um bom caso que isto aconteceu foi o recente caso da senadora Selma, que houve esse mesmo caso em que ela ultrapassou, fez uma grande pré-campanha fora dos limites locais, porque o que se é prezado são as referências entre proporcionalidade, ou seja, será que isso é acessível a todos os pré-candidatos de local? E ela acabou tendo o seu mandato cassado. Então, são esses parâmetros, digamos assim, do direito costumeiro, que se adequa muito à realidade local, que é utilizado nesse sentido, principalmente no estado do Paraná. Obrigado, doutor Rodrigo. Então, a palavra está com o orador Carlos Fernando. Obrigado, excelentíssimo.
Bom, as gravações, elas escancararam aquele que sempre foi o pilar principal do coronelismo, que é a compra de votos. O senhor Pedro Almeida, ao prometer cargos públicos para aqueles funcionários que tivessem um maior rendimento no restaurante, e o próprio candidato, ao dizer que o rendimento Perdão, o Pedro Almeida, ele prometeu cargos em relação àqueles que ajudassem a eleger o candidato João Silva, e o candidato João Silva prometeu usar como critério para a contratação em cargos públicos o rendimento destes funcionários dentro do restaurante, constituindo, portanto, uma vantagem devida e, consequentemente, o sufrágio ilícito, a captação ilícita do sufrágio. Bom, na mesma linha, o senhor Lucas Silva utilizou-se de sua posição subjetivamente hierárquica, sua posição subjetivamente superior, hierarquicamente falando, no culto do seu centro espírita, e induziu seus fiéis a votarem em ambos os candidatos, os quais estavam também presentes nesse evento. Constata-se, nesse caso, que os abusos ultrapassaram a esfera econômica e atingiram o âmbito religioso, bem como os Doutor moldes... Carlos, eu queria, não sei se o senhor vai abordar esse tema quanto ao abuso de poder religioso, sobre a ausência do litisconsórcio passivo com o religioso do Centro Espírita? Doutor Rodrigo, alguma consideração nesse aspecto? O orador Carlos tem a palavra. Nós da acusação pretendemos solicitar a inclusão do senhor Lucas Silva e do senhor Pedro Almeida na constituição de um litisconsórcio passivo necessário, uma vez que ambos são diretamente responsáveis pela violação na corrida eleitoral tratada no presente caso. O Pedro Almeida, a partir da prática de abuso de poder econômico, e o Lucas Silva, a partir da prática de abuso de poder religioso. E eu quis contextualizar em relação à República Velha, porque essa prática, essa união entre a igreja e a elite econômica, ela sempre foi base para a manutenção do coronelismo, justamente para perpetuar esse poder na mão dessa elite autoritária. Então, como o meu tempo é curto, eu vou... Satisfeita a pergunta? Perdão, satisfeita a pergunta? Pode prosseguir. Posso prosseguir? Bom, os candidatos também fizeram uso da rádio, da qual são proprietários, para conceder mais entrevistas ao candidato João Silva, de modo que este obteve vantagem de 1 hora a mais em relação aos outros candidatos, ferindo diretamente o artigo 36 do Código Eleitoral. E, dito isto, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, conhecida também como Lei da Inelegibilidade, uma vez comprovada a circunstância dos fatos, como realizado neste caso concreto, configura-se a existência... Oi? Perdão. Alguém chamou. Só uma pergunta. Nós falamos de abuso por 4 entrevistas. Não é um rigor excessivo, não? Doutora Lara, tem alguma consideração nesse aspecto? Não, Excelência. Obrigada. Carlos Fernando, com a palavra. Excelência, eu entendo que não há um rigor excessivo, uma vez que a rádio ela constitui, ainda nos dias de hoje, um dos principais veículos de informação da população brasileira, principalmente no que tange às populações rurais. E 1 hora a mais, perdão, meu tempo foi finalizado, mas 1 hora a mais significaria um tempo considerável de vantagem num período que, em tese, seria destinado apenas à apresentação desses candidatos. Não há sentido prático, nem teórico, desse candidato ter essa 1 hora a mais, uma vez que ele nem era uma figura pública conhecida. Então, não há de se usar qualquer outra argumentação para defender essa presença dele a mais na rádio. Como o meu tempo... Só gostaria de mais 1 minuto, Excelência, só para fazer o pedido, uma vez que meu tempo foi finalizado. Faço de forma genérica. 30 segundos. 30 segundos. Eu gostaria de solicitar que
que a Corte determina o estudo das gravações ambientais como prova, pois foi comprovado a prática de ilícito eleitoral nelas. Gostaria que reconhecesse a formação de consórcio passivo necessário entre os senhores Pedro Almeida e Lucas Souza, com os demais recorridos, e que a decisão do TRE fosse mantida. Desde já, agradeço a atenção de todos e agradeço também a experiência. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, com a palavra, a dupla 140, iniciando com o orador Francisco, que tem 8 minutos. Perfeito. Boa tarde a todos presentes. Eu gostaria de saudar todos os ministros desse egrégio tribunal, na figura de Vossa Excelência, o ministro-presidente Dr. Roberto. Gostaria de saudar também meus colegas advogados debatedores. Pois vamos aos fatos. Em outubro... Licença, só um minuto, esse tempo vai ser acrescentado. Eu disse que Vossa Excelência teria 8 minutos, mas na verdade foi acrescentado 2 minutos e 30 de tempo adicional. Então, o senhor tem 1 minuto, tem 9 minutos e o seu colega tem 7 minutos e 30. Perfeito. Tem 8 minutos e 30. Pois vamos aos fatos, então, Vossa Excelência. Em outubro, o IBOP realizou uma pesquisa no estado do Paraná para identificar o que buscavam os eleitores. Segundo a pesquisa, 71% dos eleitores teriam mais chance de votar em quem nunca tinha ocupado cargo eletivo. E 62% alegaram que teriam mais chance de votar quem estava concorrendo pela primeira vez a candidato. No dia 15 de novembro de 2022, comprovando a veracidade das pesquisas, os irmãos Silva foram eleitos. José Silva foi o candidato federal mais votado não só do Paraná, mas do Brasil. E João Silva foi eleito com 68% dos votos, mais do que o dobro de todos os outros candidatos somados, demonstrando assim o enorme apoio popular aos candidatos, às suas pessoas e às suas ideias. Acontece que o Tribunal Eleitoral cassou os mandatos de ambos os candidatos em um processo com evidentes traços de perseguição política, razão pela qual já foi pedida a suspeição do relator do processo, amigo de longa data do deputado federal Márcio Rocha, autor de uma das ações. Mas, para além disso, o processo ele possui problemas materiais. Vamos aos argumentos que justificam a impugnação da decisão proferida pelo tribunal. Começando no fato de que esse acórdão deveria ter efeito suspensivo, pois o artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral prevê que, quando arguido recurso à decisão que cassou o mandato, o seu efeito deve ser suspensivo até o julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral. E no que diz respeito à captação ilícita de sufrágio, como é de conhecimento de Vossas Excelências, o Supremo Tribunal Federal já fixou tese que define como ilegais gravações ambientais sem autorização judicial. E ao contrário do que disse a eminente debatedora, o ambiente não era público, e sim era um dos restaurantes propriedade privada dos irmãos Silva. E essa proteção à privacidade é um direito fundamental estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal. Esses argumentos já foram aceitos pelo Tribunal Regional Eleitoral, que anulou como provas todas as gravações ilegais. Mas mesmo nulas as provas, os fatos demonstrados ali não possuem qualquer força para alterar um pleito do tamanho do pleito que se realizou no estado do Paraná, com 8 milhões de eleitores cadastrados. No que diz respeito à propaganda antecipada, mesmo tendo reconhecido a ausência do pedido explícito de voto, Vossas Excelências, o tribunal julgou tais atos como válidos. Doutor Rodrigo tem a palavra para a intervenção. Francisco, só um ponto que me chamou a atenção na captação ilícita, que além da gravação ambiental, há um termo de declarações nos autos que foi anexado, que serviria como prova também dessa captação. Esse ponto não é abordado Queria um esclarecimento sobre esse termo de declaração como prova dessa captação. É uma prova testemunhal muito frágil, Vossa Excelência. Ela foi proferida simplesmente com base num relato individual de uma pessoa que se mostrou posteriormente ter relações. Doutor Francisco, 1 minuto. A doutora Lara tem alguma consideração nesse sentido? Não, Excelência, obrigada. Doutor Francisco tem a palavra. Posso retomar?
Vossa Excelência, aquilo não se constitui como prova, se constitui como indício de atividade. Indícios não podem fundamentar uma sentença que cassou uma chapa eleita com 5,4 milhões de votos. Nem o deputado federal mais votado do Estado e do país. Respondidos os questionamentos? Doutor Rodrigo está satisfeito? Doutora Lara, igualmente? Doutor Francisco tem a palavra. Perfeito. Retomando, no que diz respeito à propaganda antecipada, mesmo tendo reconhecido a ausência do pedido explícito de voto, o tribunal julgou tais fatos como válidos para derrubar os mandatos dos meus clientes. Pois vos questiono, Vossas Excelências, todos os outros candidatos deixaram de postar em suas redes sociais? Todos os candidatos deixaram de fazer lives? Creio que não. Todos os outros candidatos deixaram de fazer aparições públicas em praças, restaurantes, universidades? Também não. Como julgar na era da sociedade em rede que candidatos não possam mais ter redes sociais ativas? Candidatos estes que, antes mesmo do pleito eleitoral, já se destacavam no uso constante de suas redes, falando sobre política, sociedade, ética e negócios. Para considerar que os candidatos fizeram como campanha antecipada, seria preciso cassar o mandato de todos os outros candidatos que também fizeram uso de suas redes sociais e fizeram aparições públicas. No que diz respeito ao suposto abuso de poder Doutor Francisco, eu gostaria que o senhor falou que os eleitores fizeram pedido explícito de votos em favor dos seus clientes. Eu gostaria que o senhor comentasse isso à luz do 36A. Doutor Rodrigo, tem alguma consideração nesse sentido? Não? Doutor Francisco tem a palavra. Vossa Excelência, não é possível controlar todos os eleitores. Repito, foram 5,4 milhões de eleitores na chapa para governador, e essas pessoas têm opiniões individuais e não conhecem a legislação eleitoral, elas não têm conhecimento desse artigo do Código Eleitoral. Eu não tenho como meus clientes controlarem todos os seus eleitores. Doutora Lara acenou que está satisfeita. Doutor Rodrigo, igualmente. Retoma a palavra o orador Francisco. Perfeito. No que diz respeito ao suposto abuso de poder econômico decorrente dos gastos excessivos realizados na pré-campanha, pois bem, não existe qualquer legislação que regre o quanto pode ou não se gastar na pré-campanha. Como os então candidatos poderiam saber que estavam cometendo um abuso, ou quando não? A indeterminação nesse caso é enorme. Meus clientes são condenados por critérios de uma lei que não existe. Como é possível falar de abuso sem parâmetro do que seria o correto? Já falando do período de campanha, quanto aos gastos que excederam o limite de R$ 8.000, esses valores são irrelevantes diante do montante total autorizado para gastos em campanha. 13,5 milhões para o cargo de governador em 2018. Este era o valor total, o montante total autorizado pelo TSE para gastos. A jurisprudência é clara no sentido de que gastos que não excederam de forma absurda o montante da campanha devem ensejar em multa, mas não em cassação de mandato. Será que esses R$ 8.000 foram decisivos para influenciar 5,4 milhões de eleitores ou para fazerem o deputado federal José Silva ser o mais votado do Brasil? E a respeito da fala, das comparações sobre coronelismo do eminente debatedor, comparar as atitudes de nossos clientes com voto a cabresto mostra como são promíscuas e exageradas as imputações de fatos aos que meus clientes vêm sendo relacionados. Meus clientes são julgados por ser quem são, como Meursault no Estrangeiro, de Alberto Camus, ou eles são julgados pelos fatos? Ronald Dworkin tinha o direito como um conceito interpretativo, de forma que, para chegar até seu verdadeiro objetivo, é necessário fazer uma análise de qual a finalidade objetiva da lei, e não simplesmente aplicar seus dispositivos sem levar em conta a coerência e a integridade. É preciso atentar ao objeto jurídico tutelado pelo direito eleitoral, que é a manutenção da legitimidade da vontade popular. A legislação busca fazer valer o pleito democrático e as decisões democraticamente construídas através do voto popular, de maneira que a população seja realmente representada pelos que estão ali. Pois toda a questão se trata de legitimidade, Vossas Excelências. E essa está mais do que clara nos 68% de votos, ou 5,4 milhões, de João, bem como na eleição histórica de José, sendo deputado federal, repito, mais votado do Brasil. Tudo isso em conformidade com as pesquisas
que indicavam que 71% dos eleitores tinham interesse em votar em candidatos com o perfil dos meus clientes. É preciso atentar ao princípio da democracia no direito eleitoral. Esta eleição não foi definida em razão dos fatos, a enorme maioria deles sem fundamentos, das quais meus clientes são acusados, e sim em razão da enorme maioria da população paranaense se ver representada tanto por João quanto por José. João sozinho fez mais votos do que o dobro de todos os outros candidatos somados. Sua aceitação é enorme. E sua eleição representa o que o povo paranaense quer. É preciso atentar ao princípio da proporcionalidade, pois caçar a chapa dos candidatos mais legitimados para representar o povo, com base em uma legislação que busca assegurar a legitimidade da representação política, é no mínimo contraditório, além de ferir a coerência e a integridade do direito. Por isso, Vossa Excelência, eu peço a anulação da decisão que cassou os mandatos e os direitos políticos de João José e sua imediata restituição aos respectivos cargos. Obrigado. Então, agora, com a palavra, em continuação, o orador Polidoro. Vossa Excelência, a gente pede 10 segundos para trocar o microfone apenas. Pois não. Boa tarde, Excelências. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente desta mesa e, na sua pessoa, estender minhas saudações aos demais senhores, excelentíssimos senhoras e senhores ministros que compõem esta mesa. Também gostaria de saudar os ilustres advogados da parte contrária, bem como os demais senhoras e senhores que nos acompanham. Inicialmente, gostaria de tratar da reunião de demandas determinadas pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Entendemos que tal situação não merece prosperar. O artigo 96b da Lei de Eleições fala que haverá reunião de demandas quando houverem ações diferentes que tratarem do mesmo fato. Pois bem, no caso em tela, as ações, embora tenham pedidos quase idênticos, assim, similares, elas não tratam nem de longe sobre os mesmos fatos. Umas tratam sobre captação ilícita de sufrágio, outras tratam sobre uso indevido de meios de comunicação, outros tratam sobre propaganda antecipada, abuso de poder religioso. Isso resulta na dificuldade do pleno exercício do contraditório pela defesa. Essa situação, como dito antes, não merece prosperar. Além disso, há que se falar da intempestividade da AIGE ajuizada por Carlos Cunha. Essa foi feita em 23 de setembro, antes do registro da candidatura de João Silva, que se deu em 25 de setembro. Vejam bem, Vossas Excelências, é entendimento desta Corte que não é o suficiente simplesmente a realização da convenção partidária para ajuizamento da AIGE. É necessário, sim, o registro da candidatura, como já afirmado pelo excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, no recurso ordinário 10.2652, que já decidiu pela nulidade destas ações, não sendo possível a aplicação de infungibilidade. Agora passo ao mérito. Quanto ao uso indevido dos meios de comunicação, o artigo 36A, inciso 1, da Lei de Eleições, permite a realização de entrevistas por pré-candidatos, sejam em meios de radiodifusão, sejam em meios televisivos. Porém, o acórdão do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral entendeu, porque o tempo excedente concedido a João Silva, 1 hora a mais somente, violou a isonomia do pleito. Porém, este fato não é de longe capaz de desequilibrar o pleito eleitoral, nem afetar o seu resultado. Afinal, como já entendido também por esta Corte no passado, é necessário comprovar exposição massiva para vincular abuso de poder ao fato,
Somente 4 entrevistas em uma rádio local não se trata de o bastante. 4 entrevistas, configurar abuso de poder ou uso indevido dos meios de comunicação, se trata de rigor excessivo. Agora, gostaria também de tratar da alegação de abuso de poder religioso. Pois bem, o excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, no recurso especial eleitoral número 8285, já entendeu no passado pela possibilidade de caracterização de abuso de poder religioso por parte dos candidatos. Porém, para isto, é necessário não só a reiteração da conduta, como um extenso nível de abrangência dos discursos. Para comprovar a suposta alegação do abuso de poder... Doutor Polidoro, eu gostaria que o senhor comentasse na ação do MP sobre o abuso de poder religioso. O aditamento da ação foi trazido após a instrução de julgamento, quando já havia estabilização objetiva das demandas. O senhor pode me dizer se isso foi favorável ou contrário ao interesse do seu cliente? Doutor Rodrigo, tem alguma consideração? Não. O orador Polidoro tem a palavra. Agradeço a senhora ministra pelo questionamento. Eu já iria tratar deste fato depois na minha fala, porém posso adiantar. O aditamento da demanda pelo Ministério Público se deu de forma errada. Como a senhora bem mencionou, Vossa Excelência já mencionou, já havia ocorrido a estabilização da demanda. O aditamento da denúncia pelo Ministério Público se deveria dar em até 15 dias após o ajuizamento desta. Porém, este fato ocorreu meses após o ajuizamento dessa. Tal situação é indevida. Isso responde o questionamento da senhora, Excelência? Obrigado. Passando ao mérito aqui. Doutor Rodrigo, satisfeito? Satisfeito. Orador Polidoro tem a palavra novamente. Agradeço, Excelência. Passando ao mérito da questão, então. Sim. Bom, o vídeo anexado pelo ilustre Ministério Público à ação, que supostamente comprovava a realização de abuso de poder religioso por parte dos irmãos Silva, bem como o presidente do Centro Espírita, Lucas Souza, era de 5 minutos. 5 minutos dificilmente se trata do suficiente para comprovar uma conduta reiterada. Além disso, há que se considerar a abrangência desse discurso. O discurso em questão se deu em uma assembleia em que estavam presentes 200 eleitores membros do Centro Espírita. 200 eleitores, Excelências, em um estado de 8 milhões de eleitores. Dificilmente também há a caracterização de abrangência, de extensa abrangência desse discurso. Excelências, religiões não se tratam de movimentos absolutamente neutros e sem participação política. Pelo contrário, eles defendem os seus interesses e suas convicções. Isso era o que o presidente do Centro Espírita, o senhor Lucas Souza, estava fazendo. Portanto, não deve ser reconhecida a formação de litisconsórcio passivo entre ele e os demais. Além disso, deve haver o afastamento da alegação de abuso de poder religioso. Quanto ao disparo de mensagens em massa, agora, foram anexados à demanda, aos autos, somente 15 print screens para comprovar a situação inteira. Excelências, é ilógico concluir pela divulgação de fake news em volume suficiente para desequilibrar o pleito eleitoral somente a partir de 15 print screens. Pode-se observar pelo número reduzido de evidências que o resultado das urnas não foi influenciado pelo conteúdo compartilhado. Não só isso, Excelências, mas observem também o seguinte fato. As fake news divulgadas atribuíam aos irmãos Silva feitos de mandatários de gestões passadas. Porém,
uma pesquisa divulgada pelo IBOP, logo antes das eleições, revelou que 71% do eleitorado tinha mais chances de votar em quem nunca havia ocupado cargo efetivo, ou seja, não tinha relação com a política. Se as fake news, pelas quais não são responsáveis os recorrentes, foram tão efetivas assim, por que, então, os irmãos Silva, que até agora nunca tinham ocupado cargo político, porém, eram atribuídos feitos de... Certo. Obrigado pela aviso, excelência. Por que os irmãos Silva, então, tiveram uma vitória tão decisiva no pleito eleitoral? Um como deputado federal mais votado do Brasil e o outro governador eleito com quase 70% dos votos. Orador Polidoro, seu tempo então, finalizou. Perdão? Seu tempo finalizou. Tempo finalizado. Excelência, o senhor poderia me conceder mais uns 30 segundos para fazer os pedidos finais? 30 segundos. Certo. Pugnamos, então, pela declaração de suspeição do relator do Tribunal Regional Eleitoral. Além disso, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Também que seja determinada a ilicitude das gravações ambientais realizadas, bem como a ausência de formação de ilícito consórcio passivo. E que seja reformada a decisão do egrégio tribunal com a recondução dos recorrentes aos cargos para os quais foram eleitos. E, por fim, que sejam desprovidas as alegações da parte adversa. Obrigado, excelência, pelo seu tempo e atenção. Obrigado. Agora, para a réplica, a oradora Camila, que tem 30 segundos de tempo adicional. Eu solicito a todos que permaneçam com o vídeo ligado durante a apresentação das duas equipes. A oradora Camila tem a palavra. Obrigada, excelência. Eu fiz alguns apontamentos com relação à fala dos meus queridos colegas e gostaria de ir abordando um pouco. Pois bem, a reunião das ações eleitorais, pelo artigo 96b da Lei 9.504 de 97, ela trata, sim, dos mesmos fatos. Não são os mesmos fatos no campo, como é que eu posso dizer? No campo do lato sensu, mas são os fatos no sentido bruto. É o fato no campo empírico, como eu já havia trazido aqui no entendimento do doutrinador Adriano Soares, pois é justamente esse artigo 96b foi trazido para a Lei 9.504 para se dar a devida celeridade processual, que é um princípio presente no Código de Processo Civil de 2015, que subsidia a justiça eleitoral naquilo que esta não traz. São os mesmos fatos, sim, mas tratam-se do mundo empírico. Pois bem, excelência, só um minuto. A reunião das demandas se faz necessária, são os mesmos fatos, tratam-se de abuso de poder. A intempestividade alegada, ela ocorreu, primeiro, eles tratam-se da intempestividade apenas nessa fase recursal, trazido já ao Tribunal Superior Eleitoral, tratando-se de uma possibilidade presente dentro do Código de Processo Civil, cujo os fatos só vieram ao conhecimento do Ministério Público justamente no novo ano. Por isso foi feito este aditamento desta forma, que não foi considerado ilegal pelo juízo ACOL. Pois bem, o abuso de poder configurado na... Pois não? Só uma dúvida processual. É cabível a AGE para fatos antes do registro de candidatura? Sim, a AGE é cabível para fatos antes do registro de candidatura. Ela em tese, não poderia ser ajuizada, conforme nosso colega falou, de forma anterior. Porém, dada a presunção de campanha, a forte pré-campanha, e já ter sido anunciada pelo próprio pré-candidato, nós consideramos que foi válida, sim, pois este mesmo reconhece a forte pré-campanha que teve. Então, se pressupõe uma legitimidade passiva já constituída. Mas a AGE pode se tratar de fatos referentes ao período anterior da campanha.
sendo o limite dela até a data de diplomação. Já Satisfeito? sentiu o doutor Rodrigo que está satisfeito. Doutora Camila tem a palavra novamente. A Lara, igualmente. Pois bem, o abuso de poder com relação à entrevista concedida, ela não se dá em relação do tempo ou em relação à análise da conduta de outros candidatos, pois aqui nós estamos a analisar uma conduta específica. Isso daqui não é um debate, mas pelo fato exclusivo da rádio ser de propriedade do senhor João Silva, o que não foi trazido à baila pelos nobres colegas da defesa. O problema essencial do abuso de poder é justamente o uso da sua própria força, seja pecuniária, seja social, seja política, seja religiosa, tornando o pleito desproporcional. O que não foi trazido foi justamente este detalhe de que a rádio é de propriedade do senhor João Silva. Pois bem, a democracia, meus senhores, a todo momento eles trouxeram dados de que estes tinham a participação popular, que tinham um apoio popular, que deve sim ser respeitado. Porém, a democracia ela também tem seus freios e contrapesos. Pois bem, nesta pesquisa, ela trata de pessoas que eles trouxeram, ela trata de pessoas que nunca ocuparam cargos públicos, porém, a família do senhor João Silva e do senhor José Silva, ela já é uma família que participa da política paranaense. Obrigada. Com a palavra agora, para a tréplica, o orador Francisco. Vossas Excelências, essa eleição não foi definida em razão dos fatos, repito, a enorme maioria deles, sem fundamento ou baseado em provas ilícitas ou ilegais, dos quais meus clientes são acusados. E sim em razão da enorme parte da população paranaense se vê representada pelos dois irmãos Silva. José, a maior liderança jovem do estado do Paraná, possui diversos seguidores em suas redes sociais, não era um desconhecido. Os programas dos quais eles concederam entrevista não tinham necessariamente caráter político. Eles estavam participando como pessoas da sociedade, como pessoas que existem no meio dos negócios, da ética e do contexto social do estado do Paraná. Se somarmos todas as acusações feitas pelos meus ilustres adversários, o impacto que elas potencialmente podem ter causado sobre o pleito eleitoral é mínimo. E de forma alguma alteraria uma eleição ganha com 68% dos votos, ou a eleição do deputado federal mais eleito do Brasil, mais votado do Brasil. As acusações de coronelismo aos meus clientes são acusações graves. O coronelismo foi um movimento que ainda deixa marcas no Brasil e que matou diversas pessoas para eleger seus líderes perversos. Meus clientes não se encaixam nesse perfil, tudo que eles defendem vai contra o coronelismo. Essas acusações, repito, mostram como são exageradas e às vezes promíscuas as críticas feitas aos meus clientes. De forma alguma, podem ser caracterizados como coronéis. Um jovem de 21 anos, deputado federal mais votado do Brasil, que tem entre as suas campanhas a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, ser acusado de coronelismo é quase um disparate, Vossas Excelências. Por fim, façam com que a vontade de 68% ou 5,4 milhões de eleitores valha, pois é disso que se trata a democracia, de as pessoas escolherem quem são seus representantes. Representantes estes que valorizam as instituições democráticas, que em nenhum momento forçaram alguém a votar neles, em nenhum momento usaram do voto a cabresto. Com isso, dou por encerrada a minha sustentação, Excelência. Obrigado. Eu agradeço a todos e antes das minhas considerações finais, passo a palavra à doutora Lara para a sua manifestação. Estou satisfeita, Excelência, com tudo que eles falaram e queria parabenizar os nobres advogados pelo uso da tribuna e pela defesa dos interesses de seus constituintes. Doutor Rodrigo. Também estou satisfeito, queria parabenizar a todos os advogados, foram de forma brilhante aí, cada um na sua peculiaridade,
e agradecer o convite e a oportunidade de participar. Muito bem, então eu mais uma vez parabenizo a organização do evento pelo nível de excelência da organização, o que faço na pessoa do Daniel, que foi o nosso interlocutor de hoje. Agradeço também a companhia do Dr. Rodrigo Nóbrega e especialmente a Lara, que por coincidência, é a oficial do gabinete que ocupo no TRE do Paraná. Isso muito me orgulha. A Lara é um belíssimo exemplar da capacidade dos servidores da Justiça Eleitoral. Então, para mim, foi uma alegria quando ela me contou ontem que estávamos na mesma banca de avaliação. E, por fim, obrigada, doutor. Por fim, eu parabenizo as equipes que se apresentaram, em primeiro lugar, pela coragem de se submeterem a uma avaliação dessa natureza por pessoas estranhas e ainda nem tendo iniciado ainda uma carreira profissional. Parabenizo também pelo desempenho de todos, fazendo votos de que tenham sucesso em suas vidas, na sua vida acadêmica e também na sua vida profissional. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e declaro, então, encerrada essa sessão simulada de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado. Muito obrigada, Excelência. Obrigado a todos. Fazer uma breve observação aqui. Agradeço mais uma vez ao nosso painel de julgadores, doutor Rodrigo, doutor Roberto, doutora Lara, muito presente aí na nossa competição. Muito obrigado. Agradecer e parabenizar a todos os competidores e a competidora, a doutora Camila, aqui presentes. O trabalho de vocês ao longo dessa competição foi extraordinário. Sintam-se muito orgulhosos do esforço que vocês empreenderam, do resultado obtido, que é muito mais do que o resto da apresentação, mas é, sobretudo, o aprendizado que vocês acumulam, a bagagem que vocês levam em desenvolvimento profissional, humano e de compreensão também do direito eleitoral, sem sombra de dúvidas. Peço aos juízes e à juíza, a doutora Lara, que preencham o formulário de avaliação dos competidores nos próximos 15, 20 minutos, para que possamos fazer o cômputo das notas. E é isto, eu passo aí a palavra, sim, uma brevíssima observação com relação ao desenrolar da rodada. Só para fins de esclarecimento, houve um momento em que o orador Carlos pediu para que a oradora Camila respondesse durante sua apresentação e teve a autorização da Corte nesse sentido, mas só para enfatizar que a oradora Camila ela é avaliada pela apresentação dela em seu tempo e também assim o orador Carlos, apenas para deixar isso claro. As outras equipes vão assistir essa rodada depois, para que fique claro para todos. Mas, feitos os devidos esclarecimentos, agradeço em nome de toda a organização do evento, da comissão organizadora, das entidades envolvidas, a ABRADEP, a EJA, o IPRAD, a Comissão Nacional da OAB em Direito Eleitoral e, especialmente, claro, não posso deixar de falar ao mestre, ao professor Marcelo Weick. Em nome de todas essas pessoas envolvidas, muito obrigado. Doutor Roberto, a palavra está com o senhor para encerrar a rodada. É isto. Obrigado, pessoal. Tenham agora o justo descanso depois de mais uma rodada. Obrigada a todos. Até a próxima. Então, eu reitero minha saudação ao doutor Marcelo pela organização. Não sei se quer fazer uso da palavra. Eu só queria, doutor Roberto, primeiro agradecer a você. Você tem sido um parceiro excepcional aí, nos ajudou muito em várias rodadas, assim como a doutora Lara também foi excepcional. Meu queridíssimo amigo e irmão Rodrigo Farias, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Agradecer muito a Daniel, acho que Daniel Macedo e Lara aqui têm feito um trabalho, assim, tanto o Daniel como a Laila, assim, excepcionais. Só tenho a agradecer aos dois demais, de coração. A Marcele também, que tem ajudado aí com as orientações, mentoria e tudo mais. E principalmente a vocês, competidores. Vocês aí, que todo o carinho, a forma, a atenção que vocês têm feito, até púlpito, tribuna vocês montaram. Então, mostra, sem dúvida alguma,
o cuidado, o zelo, a atenção que vocês estão tendo com a competição. Então, a todos vocês, muitíssimo obrigado. E fazendo um convite aí, que daqui a pouquinho, daqui a meia horinha, nós vamos ter o ministro Barroso às 18h30 no Congresso Partidário. E teremos também diversos professores internacionais em todas as mesas amanhã, com professores dos Estados Unidos, da Europa, e também cientistas políticos e também bacharéis em Direito. Então, estejam todos convidados aí. E, mais uma vez, doutor Roberto, brigadíssimo. O senhor tem sido um parceiro enorme. Doutora Lara também. Lara tem palestra, viu, Rodrigo? Tem corte até quarta-feira. Doutora Lara e doutor Roberto aqui, de sessão do TSE, já estão escolados aí. E você, Rodrigo, obrigado também. Eu sei da sua disponibilidade, sua dificuldade de tempo. Adorei. Obrigado mesmo, viu? Abração a todos. Doutor Roberto, encerra aí, por favor, o nosso presidente do TSE de hoje. Então, muito obrigado, agradecendo pela presença de todos. Está encerrada a sessão. Tchau. Doutor Roberto, você consegue me ouvir? Oi. Não, só queria agradecer publicamente aqui pela experiência. Um dos mantras da minha vida é que mais importante que o destino é a jornada, né? Eu acredito que a experiência nesse evento, o aprendizado que todos nós vamos levar, vai marcar a trajetória jurídica de todos aqueles que tiveram essa oportunidade, né? Gostaria de agradecer aos senhores por participarem da mesa, agradecer a organização, agradecer a defesa, que foi brilhante, achei muito, muito boa. E principalmente a minha equipe, né? Eu entrei como substituto, entrei quinta-feira nessa competição e ela me recebeu muito bem, a Camila, o orientador Paulo, brilhante, a mentoria, que eu não consigo nem descrever do quão completa foi a doutora Marcele. E, enfim, agradecer por essa experiência e sigamos todos nessa luta pelo bom debate. Obrigado. O pessoal também da outra equipe quer falar, por favor? Da mesma forma, manter a paridade de armas. Perfeito. Da mesma forma, nossa equipe agradece os oponentes, que foram muito bem também. Gostamos de algumas fundamentações deles. E agradecer também a organização desse evento aqui, que está nos permitindo pesquisar e conhecer muito mais sobre o direito eleitoral. Essa experiência aqui no período de pandemia, já estava com saudade de ter uma interação, de fazer debates, né? Eu e o colega Polidoro, nós organizamos o Clube do Debate aqui da Unisc, né, Universidade de Santa Cruz do Sul, que está cedendo essa estrutura para a gente, está cedendo as câmeras, tudo. Também tem que agradecer ao nosso orientador Cássio Arendt, que está aqui, e também a universidade, né, que está cedendo a estrutura. E acho que é isso, acho que foi um evento muito bom, uma oportunidade, todo mundo aprendeu mais. Muito obrigado a todos. Sucesso, então. Doutor Roberto, por gentileza, então. Então, muito bem, agora definitivamente está encerrada essa sessão simulada de julgamento. Muito obrigado e boa noite a todos.